Deixa eu ir para fatos aqui. Vamos para os fatos aqui. Coloca na tela um fato que aconteceu agora há pouco, Vini. Pera aí, Guga, só um minutinho, querido. Olha só, turma, André Janones se manifestou e fez ironia, inclusive, com as acusações que foram feitas e também não as respondeu. Ele diz o seguinte: pessoal, vou pedir aqui pela segunda vez, não me defendam, por favor. Deixem eles falarem o que quiserem. Eu não desminto e vocês não me defendem, combinado? Lembrem, a gente pauta eles e não o contrário. Enquanto isso, Lulinha segue fazendo campanha tranquilo, segue o baile. Enfim, nenhuma resposta em relação às acusações que foram feitas, tanto de assédio moral quanto de rachadinha, certo, Paulinha? Você achou que isso é estratégia, Paulo? Uma estratégia do tipo, eu vou ficar aqui causando, vocês vão ficar falando de Janones, essa história vai demorar para se confirmar, enquanto isso deixam o Lula lá em paz? É uma estratégia isso? Toda estratégia de qualquer um dos candidatos tem que se pautar por um negócio chamado ética. Né? Há denúncias gravíssimas aqui que atentam contra a ética do candidato a deputado federal. O mínimo que eu espero de um político em que tenha justamente acusações nesse nível é que haja algum tipo de retorno e não uma brincadeira como foi feito. Eu acho que isso é um desrespeito não apenas com a Jovem Pan, mas com o público que nos acompanha, né? Todo acima público de tudo com os eleitores que, dele, né? Paga o salário desse senhor hoje em dia, certo? Inclusive, o que foi, Vini? Hoje seria a sabatina. Aliás, muito bem lembrado, o Vini lembrou aqui, assim como o André Janones não quis se manifestar aqui na Jovem Pan, o Lula também não definiu a vinda dele para a sabatina no Jornal da Manhã. Seria, eu acho que absolutamente importante. Mais uma vez, a gente deixou aqui o espaço aberto, foram feitas acusações, acho que a fala do Paulo Figueiredo foram perfeitas nesse sentido de que nós trouxemos aqui um jornalismo efetivo, dando espaço justamente para que ele pudesse fazer a defesa. Agora, se o deputado brinca com acusações nesse sentido, vamos verificar o que a Justiça vai dizer a respeito disso. A Justiça vai se pronunciar, são acusações, eu acho, ao meu ver, gravíssimas. Estamos falando de assédio moral, estamos falando de desvio de dinheiro público e algo vai ter que ser feito, certo? Certo, e o Morning Show também acompanha o caso, né? Porque, pelo visto, o Fabrício vai apresentar essas provas na Justiça, então ainda vamos ter muitas notícias. O que vocês acharam dessa fala, Cubaninha? Acho que com o nosso programa hoje repercutimos de uma tal forma que a Justiça agora vai se ver obrigada a dar uma preferência para esse caso, né? E investigar de fato e ver o que de fato aconteceu, porque são milhares de pessoas que assistem a gente aqui na Jovem Pan, né? Então, com a cobertura que a gente deu, gerou aí um fato relevante, né, para o Twitter. Então, tem milhares de pessoas que querem saber de fato o que está acontecendo. Então, a justiça no Brasil, que é tão devagar para tudo, para as coisas importantes, agora vai se ver obrigada a dar uma preferência para esse caso e ver o que de fato aconteceu. Agora, como o Janones ela colocou no Twitter dele, ele está tranquilo porque vai cair no colinho do Xandão, né? Guga. Vai cair no colo do Xandão. Foi ele que falou. Ele tem foro privilegiado e falou, ficou tranquilo. Mas você não do Xandão que vai cair. Ele falou Xandão. Logo no dele, né? Ele falou Xandão. Quem falou foi ele. Quem falou foi ele, não sou eu. O tweet tá público e já printei por ele. De fato isso ser apurado. Tem uma acusação que tem um mínimo de consistência, por enquanto um mínimo de consistência, por isso que vale a pena a gente explorar, investigar e falar sobre ela, e ele deveria, obviamente, aproveitar o espaço que a gente ofereceu para explicar, ele ia ter todo o direito de falar o que quisesse, claro que iam ter perguntas como a gente fez para o Fabrício, são perguntas tentando esclarecer a história, não são perguntas, enfim, para agradar, muitas vezes são perguntas que podem colocá-lo numa saia justa, mas é assim que trabalha o jornalismo. Ele deveria, claro, aproveitar a audiência e esse espaço para explicar isso. Era a chance dele enterrar essa história. Por que não aproveitou? Fala, Paulinho. Primeiro, agradecer o carinho das pessoas aqui no chat. Quando eu perguntei a elas se elas acreditavam mais no New York Times ou no Paulo Figueiredo, eu só vi o meu nome aqui no chat. Queria agradecer o carinho. Depois, Guga, reassiste de novo o programa que vai ser legal pra você. Coitado. Só autoestima. Coitado. Ele precisa ficar vendo o chat pra ter autoestima. Guga versus Paulo, não? Ele precisa ficar vendo o chat pra ter autoestima. Eu já percebi que você não tem muita autoestima, Paulo. Você vive tentando elevar seu ego. A gente já percebeu, mas continua. Claro.
Mas a gente, como jornalista, quer credibilidade. Não tem muita autoestima. Com certeza. Credibilidade. Eu quero credibilidade. Alguém falou que não teve invasão no Congresso, tem credibilidade, mas eu expliquei porque você não conseguiu rebater um fato. Olha, eu não preciso nem rebater isso, que é patético. É só mostrar a imagem das pessoas entrando pela janela. As pessoas entrando pela janela já rebatem. Não teve invasão, gente. Então tá bom. Quantas dessas pessoas que entraram na janela foram processadas? Invasão, gente. Tem umas centenas de pessoas sendo processadas. São centenas de pessoas. Das que mas, por favor, a janela foram processadas? Por favor, não teve invasão. Continua. Não teve invasão e a eleição dos Estados Unidos foi fraudada. A democracia. Porque ele viu um vídeo no YouTube. Vamos lá, Paulo. Esse é o que tem credibilidade. A imprensa não tem. Eu acho bom. Porque só um minuto. Só me dá um minutinho, Paulinho. Você vai falar, só me dá um minutinho, porque eu tenho que dar aquela segurada. Sabe aquela segurada, Paulinha? Aquele momentinho, na verdade. Que ele vai a quebra. Turma, o Morning vai até meio-dia, hein? Se vocês não estão sabendo disso, se você estava acostumado da gente terminar às 11h30, isso é passado, não existe mais. E isso é fato, Paulinha. E outro fato, meio-dia. São 11h55 e faltam 5 para o meio-dia. Ai, Paulinho Figueiredo, vamos lá, meu amor. Pra vocês entenderem. Vai lá, Paulo. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso porque eu gosto muito do Morning, porque o Morning é um programa que tem uma diversidade de opiniões muito, muito legal. Você tem a Zoe, com a experiência de vida única que nenhum de nós temos. Você tem a Paulinha, eu gosto da Paulinha. A Paulinha representa vários amigos meus. Paulinha faz perguntas honestas de quem está tentando entender os fatos. Eu gosto muito disso. Você tem o nosso Faria Limer, o Paulo Figueiredo, o Paulo Matias, e você tem o nosso Cascão, pró-PT, que replica exatamente o que sai nas matérias dos jornais, e eu acho isso Vila Madalena fantástico. New York Times. Vila Madalena. Não tem nenhum programa na TV brasileira que tenha personagens tão diversos que representem tão bem o que é a mesa de discussão do brasileiro. Isso é muito bacana. Quando eu acho muito oportuno que o Guga, eu gosto de debater com o Guga pelo seguinte: o Guga é exatamente o que sai no jornal. Eu gosto do Guga, eu falo pra você. Você é exatamente a versão do jornal. Então, quando eu tô debatendo com você, não se sinta, não é nada pessoal. O que você fala é exatamente o que a mídia militante fala. E eu acho a oportunidade de poder rebater fantástico. Quando você vira e transforma qualquer argumento que eu fiz, explicando a fonte, dizendo quem fez, fonte primária, vídeo, etc., quando você transforma isso num espantalho, isso mostra a incapacidade da mídia de rebater os fatos e os argumentos reais. E isso me dá certeza de que o que eu estou falando é a verdade. Porque se você trouxesse bons contrapontos, eu ficaria enorme, muito alegre, e reverteria as minhas posições. Às vezes você traz alguma coisa, é raro, mas às vezes você traz alguma coisa com a qual eu concordo, com a qual eu falo, não, esse ponto de vista está correto. Eu achei as perguntas que você fez, por exemplo, ao entrevistado de hoje, ao Fabrício, pertinentes, achei boas perguntas pertinentes. Mas quando você simplesmente reduz argumentos a espantalho ou a risinho, eu já falei, citei a frase do Olavo de Carvalho de ontem, aí eu olho e falo, bom, não há contrapontos, não há argumento, não há nada na imprensa atual que rebata esses pontos de vista. O dia que você trouxer bons autores, boas fontes, etc., eu vou achar enriquecedor. Vamos lá, voa. Olhem as suas fotos da invasão do Capitólio, as pessoas entrando pela janela. Basta se olhar as imagens, aí você tira a sua conclusão. Será que foi uma invasão? E também, procurem alguém que referende essa ideia de que a democracia dos Estados Unidos foi fraudada, que a eleição do Trump foi... ele venceu, que foi fraudada a vitória do Biden. Paulinha, me traga